Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí. Vamos falar sobre assunto quente nos bastidores do futebol, que todo dia tá tendo. É uma novela, é um seriado que começou e parece que não vai terminar tão cedo, né? Acredito que vai terminar talvez lá no dia 29 de novembro, com algum vencedor. E antes de mais nada, meus amigos, não deixe de acessar o canal de Fórmula 1, hein? A gente tem um canal de Fórmula 1 agora, o Box 33 F1. Então digita aí, pesquisa aí quem gosta e vai lá trocar uma ideia, bater um papo com a gente, fazer uma resenha sobre Fórmula 1. Eu usei uma inteligência artificial para fazer a abertura dele, ficou bem legal. E por falar em inteligência artificial, galera, nós temos aqui também os nossos parceiros da tese. E eu tava esses dias na internet e eu me deparei com uma publicidade sobre inteligência artificial. Um pacote de inteligência artificial em um preço extremamente baixo e achei estranho. Mandei lá pro Ricardo, que é o pessoal lá da TES com quem a gente tem a parceria, né? Falei, Ricardo, olha só, cara, achei um preço bem competitivo e tal. E aí ele olhou e falou assim pra mim, Neto, isso daí, infelizmente, é um movimento que tá acontecendo pelas redes sociais, em que as pessoas, elas divulgam uma plataforma genérica de inteligência artificial e vende como se fosse uma plataforma refinada. Uma plataforma de baixíssima qualidade, onde você não vai conseguir fazer vídeos de abertura, você não vai conseguir brincar ou até trabalhar com a inteligência artificial dessa maneira. Então, pessoal, a gente está fazendo aqui uma condição especial de Black Friday para vocês. Eles estão disponibilizando um curso sobre inteligência artificial gratuitamente para você que está aqui no nosso canal. Então eu estou colocando o QR Code aqui e um link fixado nos comentários para você se inscrever nesse curso. Galera, esse curso é gratuito. Você vai fazer e eles vão ensinar você como detectar essas questões ali de plataformas de baixa qualidade. Eles vão ensinar você a se municiar contra golpes aí que tem pelas mídias sociais, pela rede social afora. Então é só você clicar aí, você vai se cadastrar lá e você vai fazer um curso gratuitamente. Além disso, é Black Friday. Então eles estão disponibilizando descontos de 50% nas plataformas da TES. Então você tem plataforma de recorrência a pagamento anual, recorrência a pagamento mensal, várias e várias facilidades. Inclusive, se você quiser fazer assinatura em um grupo de amigos ou grupo familiar, você pode também. Então tem bastante vantagem, tem bastante coisa legal, mas o foco aqui, galera, é no curso gratuito que está sendo disponibilizado aqui pro pessoal do Opina Porco, e é uma gentileza deles. Agradeço aí a TES, nossos parceiros aí, beleza? E vamos lá, galera, é o seguinte, cara, parece que as narrativas, elas estão cada vez mais efervescendo aí nos bastidores do futebol. A gente teve declaração da Leila hoje, dizendo que a equipe que quiser carona, ela vai ter o maior prazer em ajudar, é só entrar em contato com ela, fazendo, claro, uma referência às matérias que saíram ontem, né, que falaram que a Leila não estava dando carona para os jogadores do Flamengo, mas o Flamengo também já está organizando sua própria logística, é aquilo que eu falei para vocês, Flamengo tem dinheiro, não precisa ficar com essas narrativas pequenas, sabe, com essas picuinhas. É uma equipe que tem dinheiro, tem estrutura e pode seguir seu caminho de forma independente. Obviamente que com as coisas aquecidas agora, o pessoal na rede social vai pegar no pé. E nós tivemos também uma declaração, peguei lá inclusive no Paparazzo Rubro Negro, uma declaração do Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, uma declaração sobre o STJD. Porque o que aconteceu? Depois que a Leila falou sobre a questão do STJD, no dia seguinte, eles marcaram o julgamento do Vitor Roque. E aí o Anderson Barros, ele veio e falou sobre isso. Muita gente está falando aqui que o Anderson Barros está batendo de frente com o STJD. Eu não acho, não. Na minha opinião, na minha visão, o Anderson Barros, ele fez a tentativa de dar uma acalmada, uma recuada nas coisas. Dá uma olhada só o que ele falou, ó. O Palmeiras tem deixado claro, principalmente através da senhora presidente, de que o Campeonato Brasileiro seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado. O STJD, a CBF, todas as instituições ligadas ao futebol, precisa ter muito cuidado para que as coisas aconteçam só dentro das 4 linhas. O STJD precisa entender, respeitar todos os prazos, que sejam de forma equilibrada, e temos a convicção de que as coisas vão acontecer como devem ser. É o recado do Palmeiras sobre os últimos acontecimentos. Eu não acredito que aqui ele deu uma prensa no STJD. Não acredito, muito pelo contrário. Eu vejo a forma que ele falou, o tom que ele falou, um tom assim, não, explicando o que a presidente Leila quis dizer quando veio falar sobre a questão ali
do jogador do Flamengo, e aí falou do Alan. Então, assim, eu acho que ele tá tentando meio que fazer uma política da boa vizinhança, sabe? Não, calma aí, gente. O que a gente quer dizer é que tem que haver ali uma neutralidade, tem que haver ali um cuidado. Pelo menos é isso que a percepção que eu tive do discurso dele. Não foi um discurso para atacar, não foi um discurso para bater de frente, não foi um discurso assim, sabe, enfático. Foi um discurso leve, ameno, tranquilo, mostrando talvez ali que o Palmeiras está recuando um pouco, tirando as garras e tá pedindo ao STJD e às instituições em geral para serem bem equilibrados nas suas decisões. É dessa forma que eu vejo, eu não vejo como um ataque. E aí nós tivemos também uma declaração do presidente do Flamengo, do BAP. E essa declaração aqui, galera, eu vejo como uma declaração muito, como que eu posso dizer, muito provocativa. Uma declaração muito direcionada a Palmeiras e Leila Pereira. Por quê, Neto? Eu vou explicar. Vamos lá. Ele falou o seguinte, em entrevista ao Poder 360. Alguns clubes brasileiros implementaram o gramado sintético para economizar. O futebol, nas 5 maiores ligas do mundo, é praticado em gramado natural. Quando você tem um gramado de plástico, você cria uma iniquidade. A bola fica diferente, o ritmo muda, o impacto nos atletas é outro. Ok, até aqui eu concordo. Flamengo e Fluminense gastam cerca de 45 milhões por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano. Não é justo que se crie um diferencial competitivo pelo tipo de campo. Falam, mas é muito mais caro. Se você não tem condição de praticar o futebol em campo de grama natural, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse discurso final, ele até vinha bem, defendendo o argumento dele. Se bem que eu acho que 45 milhões por ano é muito caro. Eu estava vendo uma entrevista do assessor da Soccer Grass, ele deu uma entrevista ao Money Times e deu uma entrevista ao Poder 360, ao mesmo jornal aqui, né? Ele falou que, em média, um clube, para deixar um gramado natural em boas condições hoje no Brasil, isso assim, tipo, gastando mais que o normal. Então dá em torno ali de 1,8 milhões por temporada. O presidente do Flamengo falou que gasta 45 milhões. Talvez eles possam até achar aqui uma forma de economizar. Porque se eles estão pagando um valor tão diferente daquilo que é declarado por uma empresa que trabalha nessa área, talvez eles possam até estar fazendo aí abrindo ali uma licitação, tá fazendo ali outras pesquisas no mercado, porque às vezes eles estão pagando um valor ali mais alto do que o comum. E aí até um ponto onde eles podem até economizar. A questão, meus amigos, é que a narrativa mudou, né? A narrativa antes dos clubes era falar sobre a questão da lesão dos atletas. Só que aí a CBF, o que ela fez? Não, peraí, não tem estudo suficiente. E hoje em dia, pessoal, tudo é baseado em estudo. Se você vai lançar uma nova técnica cirúrgica, você tem que ter estudos que comprovam a relação causa e efeito dessa nova técnica. Se você for lançar uma vacina, mesma coisa. Se você for lançar uma medicação, a mesma coisa. Você precisa ter estudos embasados, aplicados, para você poder regulamentar aquela técnica, aquela vacina, aquela medicação. Então o que a CBF planeja fazer? Vocês querem barrar o gramado sintético no Brasil? Então tudo bem, vamos dar uma olhada nos estudos. Se você entrar no site hoje do Conselho Federal de Biologia, você vai ver uma matéria ali recente, que eles falam sobre o levantamento dos estudos justamente de gramado sintético versus gramado natural. E os estudos, eles são inconclusivos. Por quê? Porque uma parte dos estudos coloca o gramado sintético como menos nocivo. E outra parte coloca o gramado sintético como mais nocivo. Então as informações, elas meio que se colidem. Tudo isso, a CBF foi lá e falou assim, não, vamos fazer nós o nosso estudo. Então a CBF está fazendo um levantamento e um estudo próprio. Só que isso leva tempo. Então é um banco de dados considerável. É um estudo detalhado
que você precisa ser bem minucioso, porque você pode, a partir dali, definir uma proibição, por exemplo, de um gramado. Ah, mas na Europa é proibido. Não, mas a gente não está falando de Europa, pessoal. Nós estamos falando de CBF. Estamos falando de Brasil. Estamos falando da nossa realidade. Se tudo fosse igual à Europa aqui no Brasil, nossa, olha, nós estaríamos no céu. Estamos falando de Brasil. A entidade máxima no Brasil é a Confederação Brasileira de Futebol. Ah, mas a FIFA, para você ter uma ideia, ela fiscaliza o gramado sintético do Palmeiras todos os anos. Ela faz uma auditoria nesse gramado para saber se está dentro de condições ideais. E ela autoriza isso. Então é por isso que a CBF está fazendo esse levantamento para tomar sua decisão. Agora eles estão partindo do princípio financeiro, dizendo que o Palmeiras faz isso porque consegue fazer show. Só que o dinheiro do show, galera, não vai pro Palmeiras. Acredite, nós, torcedores do Palmeiras, a gente ia ficar muito satisfeito em ver o Allianz sem show. Seria lindo ter um gramado natural. Seria lindo não ter shows, porque isso não ia atrapalhar o nosso calendário. Seria maravilhoso, porque o dinheiro do show não vai pro Palmeiras. Eu achei o discurso do BAP, quando ele fala que o time não pode disputar a Série A, um discurso muito arrogante da parte dele. E como que a narrativa mudou, né? Eles estavam indo pela estratégia da lesão, agora eles estão indo pela estratégia financeira. Só que financeiramente falando, eu acho que o Flamengo e o Fluminense estão gastando horrores para tratar gramado, sendo que, na verdade, nem sempre o gramado do Maracanã está em boas condições. A gente já viu vários relatos aí de gramados em condições ruins. Eu sou a favor do gramado natural no Brasil. Eu sou a favor. Só que isso tem que estar padronizado. Se a gente for na Arena Fonte Nova, o gramado vai estar perfeito. Se a gente for lá em Santa Catarina, o gramado vai estar perfeito. Se a gente for em São Paulo, o gramado vai estar perfeito. Se a gente for no interior de São Paulo, em times que jogam Série A, Série B, o gramado vai estar perfeito. No Brasil hoje dá pra você contar nos dedos. O próprio Jorginho, há um mês atrás, falou que prefere jogar num gramado sintético do que num gramado de baixo padrão, depois que ele saiu tudo estourado do jogo lá na Arena Fonte Nova. Jorginho, jogador do Flamengo. Ele falou que prefere sim o gramado natural, que é muito melhor, claro. Só que, entre o gramado que se apresenta hoje aqui no Brasil e o gramado sintético, ele ainda prefere o sintético de boa qualidade do que um gramado natural de baixo padrão. Então a gente tem que olhar por todas essas nuances. Não adianta você olhar para o clube, tô olhando, Palmeiras, gramado sintético. Não, eu sou contra. Você tem que olhar por tudo isso. Na hora que o Palmeiras colocar um gramado natural e esse gramado ficar estourado por causa de show, e aí o Flamengo, o São Paulo, chegar lá, jogar e sair de lá com lesão de atleta por causa de um buraco no campo, não adianta reclamar. Porque quando tinha o gramado sintético, que é linear, os caras reclamavam. A Confederação Brasileira vai fazer uma comissão de avaliação onde vai vetar, esse estádio não tem condições de receber jogo. Então ele está vetado. A CBF vai fazer isso? A gente vai ter uma comissão séria para trabalhar nisso? Ou aí vão entrar na justiça, aí vão mandar efeito suspensivo, bloquearam o nosso estádio, mas aí entra com com um mandato, liberando o estádio, aí fica aquela bagunça. Vocês sabem aqui no Brasil como que as coisas, elas caminham. Então tem que ser uma decisão pontual e tem que ter um trabalho sério realizado. Se for para ter uma decisão pontual e um trabalho sério, cara, beleza, eu concordo. Do contrário, vira palhaçada, vira patifaria, porque tá cheio de gramado ruim por aí. E a fala do presidente BAP de dizer que não pode disputar a Série A é uma fala ridícula, uma fala clubista, uma fala arrogante, uma fala egocêntrica. Porque quando a presidente Leila ela é arrogante, eu venho aqui e falo, a presidente Leila foi arrogante nessa fala. Então agora, eu acho que eu tenho o direito também de dizer quando determinado presidente A ou B está sendo arrogante na sua fala, e nessa fala aqui final, ele foi arrogante. Ele pode ter a opinião dele sobre os gastos que ele tem e tal, ok, ele pode ter a narrativa que ele quiser, mas falar sobre o clube não pode disputar a Série A, Palmeiras jamais vai ficar sem disputar a Série A. Disputa diretamente com ele. E vai continuar disputando. E se amanhã proibirem o gramado, o Palmeiras troca o gramado, os jogadores se arrebentam lá dentro, e aí é o problema de cada um cuida do DM, né? Afinal, hoje o Palmeiras é a equipe com o menor índice de jogadores no departamento médico. Curioso isso. Tamo junto, coloca aí nas opiniões, galera. Valeu.